Olá pessoal, estou aqui hoje com Tadeu França, vereador, deputado estadual, deputado federal constituinte, primeiro secretário de Estado de Meio Ambiente do Paraná. E para minha honra, para minha alegria, o professor permitiu que a gente fizesse uma biografia da história política dele, da vida pública, enfim, de tudo aquilo que permeia a trajetória de Tadeu França. E eu estou aqui para bater um papo com o Tadeu para saber como é que surgiu essa história da biografia, como é que foram os bastidores para que a biografia chegasse às mãos de você, leitor. Ao longo da vida, há certas coisas que são planejadas, outras não. Uma das realidades que não estavam planejadas era esta, a de um dia ser um biografado. Tanto é assim que foi por seu convite, por sua insistência, que acabei concordando com esta missão, com esta tarefa. E nós fixamos desde cedo alguns parâmetros. Eu passei por longos anos na vida pública. E muito do que se realiza quando está na vida pública, mesmo aquilo que é particular, deixa de ser particular e se torna também público. Então, nesta biografia, encontra-se não apenas o momento das vitórias, o momento do sucesso, mas está presente também o lado humano de quem partir da vida pública, que é a dúvida, a incerteza, acertos e desacertos também. Então é como que se fosse aberta uma cortina e que eu considero que aqueles que votaram em mim tantas vezes, que me deram a honra de figurar na vida pública, não só de Maringá como do Paraná, eles têm o direito de conhecer mais de perto quem foi esta pessoa em quem votaram tantas vezes e que se colocou com a incumbência, a missão de representar Maringá e o Paraná nas diversas dimensões, municipal, estadual e federal. Como dizia Leonel Brizola, o presidente do PDT, ele comentou uma vez a meu respeito, dizendo assim: você pisou nos tapetes municipais, estaduais e federais. De certa forma, sim, sou grato a Deus, ao meu povo, à minha gente, e coloco com toda humildade a minha jornada, a minha trajetória ao seu conhecimento, porque vida pública implica em duas faces: a face do sucesso e a face dos momentos de hesitação ou dos desacertos também. Se fosse, professor, para a gente perguntar aí rapidamente, né, quem foi Tadeu França? Qual que seria a resposta que o senhor passaria para as pessoas que estão assistindo? Filho de um migrante que veio do Tocantins, de certa forma também por acaso, se é que existe acaso em nossas vidas. O meu pai nasceu no norte do estado de Goiás, onde hoje se localiza, é uma região abrangida pelo estado de Tocantins. Simples, filho de uma índia e de um pai descendente remotamente de portugueses. Ele pouco ou quase nada conhecia do Paraná, praticamente nada. Lá no sertão de Arraias, ele ouvia falar em Paraná. Por coincidência, há um rio lá perto que se chama Paranã. Ele ouvia falar em café, mas nem conhecia o café. Ele falou: essa terra deve ser sagrada. Um dia eu vou chegar lá. Deve ser tão boa que até o nome é de parecida, é de profunda identidade com o rio do qual eu me sirvo com frequência, que é o Rio Paranã. Esse filho partiu a cavalo, atravessou o Rio Paranã e veio fazendo uma trajetória épica até chegar às terras do norte do Paraná. Foi aqui que ele conheceu minha mãe. De certa forma, eu também nasci num lugar por acaso. Eu era corretor da Companhia de Terras Norte do Paraná. E tive só a possibilidade de receber parte das comissões em matas que pouco valiam na época. Fui acumulando determinados alqueires na região que era mais acessível, que é a região de além do Rio Pirapó. E com isso surgiu o sonho de lotear, abrir uma nova cidade, que passou a ter o nome de Santa Fé. Em 1946,
ele fazia as primeiras visitas a Santa Fé. Ficou tão empolgado que levou a minha mãe, que estava esperando o segundo filho, nesta localidade, onde havia não mais que alguns abrigos, alguns galpões, alguns ranchos, e para voltar com o riacho, através de enchente, fazendo com que o retorno ficasse inviável. Então, o meu nascimento em Santa Fé não foi algo planejado. Foi por acaso, praticamente, por uma série de circunstâncias, mas que eu carrego com muito orgulho. A honra de nascer numa cidade de que o meu pai foi fundador. A minha identidade, os meus documentos, a minha vida, eu sempre me reporto a Santa Fé com muito carinho, com muito orgulho de ter nascido nesse chão bendito que recebeu tanto do suor do meu pai. E depois de ter nascido em Santa Fé, o senhor acabou se tornando cidadão benemérito de Maringá, né? Exatamente, porque passei por muitas cidades ao norte do Paraná como professor, tanto é que me diziam: Tadeu, você é um caixeiro viajante. Estudou em Jacarezinho, Umuarama, Campo Mourão, passou por Cambira, Bom Sucesso, Jandaia do Sul, a Universidade Estadual de Maringá, faculdades particulares como as faculdades de Maringá. Afinal de contas, foram inúmeras localidades. Fui atuar como professor também em Florianópolis durante algum tempo. Então eu me transformei, de certa forma, fazendo jus a esse qualificativo, um caixeiro viajante em nome do ensino a ser prodigalizado. Também ao chegar a Maringá, eu não tinha a menor intenção de ser candidato a nada, de ingressar na vida pública, mas escolhi o Jardim Alvorada para morar. Havia casado há pouco tempo e era o momento em que toda pessoa, nos primeiros anos de casamento, passa por dificuldades significativas. Então encontrei um terreno mais acessível, em frente à escola, uma delas onde eu iria lecionar, que era a Unidade Polo, um bairro onde tudo faltava. E foi assim que surgiu, com o calor do povo humilde, formado por uma maioria que havia fugido da geada negra de 1975, e que ali estava, em espera de emprego, de oportunidade. Eu fui a voz do povo sofrido de Maringá, de um modo especial do Jardim Alvorada, onde eu passei a residir. E foi assim, sem ter planejado, que eu fui vereador, que eu fui deputado estadual, que eu fui deputado federal, que eu também tive uma experiência buscando pela preservação do meio ambiente no nosso estado, levantar uma bandeira. Ou seja, jamais me situei como um político profissional. Sempre dizia: estou deputado, mas o que sou mesmo é professor. Exatamente, né? Por isso que a gente chama ele até hoje de professor Tadeu. É essa que é a melhor definição para o Tadeu França. Bom, continuando aqui o nosso bate-papo, né? Como é que o senhor acha que o Tadeu França vai ser lembrado daqui para frente? Quando eu iniciei a campanha para vereador em Maringá, eu estava com 29 anos. Hoje, estou com 72 anos de idade. Como eu gostaria de ser lembrado? Com a marca da humildade, da fraternidade, do amigo. É assim que eu gostaria de ser lembrado. Eu adotei como bandeira a vida pública para servir, de fato, principalmente os mais carentes, os mais sofridos, aqueles que mais sofrem. Essa marca permeou a minha vida pública. Eu gostaria de ser lembrado pelo menos com uma gota d'água no deserto. Se grandes obras não pude realizar, não pude deixar, eu gostaria de que, pelo menos, ficasse aquela certeza de que eu jamais traí os interesses, os ideais, as aspirações de nossa gente. Apenas isso. Ser lembrado como um amigo, ser lembrado como um companheiro, ser lembrado como alguém que sentiu prazer em viver, em lutar, em ser coerente em todos os momentos de uma vida pública que foi uma dádiva de Deus e do povo do Paraná. Bom, e para a gente fechar aqui, professor, vamos fazer uma brincadeira aqui, um pinga-fogo rápido, né? Fala uma pergunta, uma palavra e o senhor fala
que vem na telha ali daquela palavra de uma vez, né? O nosso amigo Vitor Simeão, aí, que gosta de fazer esses pinga-fogos, aí, esse bate-bola, faz direto isso aí pro pessoal literário, inspirado nele. Pensei aqui algumas palavras e aí o senhor vai respondendo o que vem na telha, assim, em uma ou duas palavras, sobre o que o senhor acha disso. Em relação à família. O suporte básico da sociedade. O homem somente se alimenta e se fortalece pela convivência na família. E a política? De certa forma, apesar de banido e detestado por muita gente, é um mal necessário. A Constituinte? Uma grande oportunidade do Brasil ser integralmente passado a limpo. Muito orgulho por ter dela participado. A Igreja? Fundamental. Se nós banirmos as ideias de Deus, nós banimos a própria motivação do existir. Sem Deus não há justiça. O futebol? Muito importante. Sou corintiano, estou sabendo agora da vitória do Palmeiras. Finalmente os palmeirenses têm também o direito de sua comemoração. Mas, corintiano, sempre. Uma vez Corinthians, sempre Corinthians. O conhecimento? É o que nos abre as portas nos caminhos da vida. Certeza absoluta de um amanhã melhor só acontece pelo conhecimento. As letras? Evidentemente que elas são um suporte cultural. Sem a leitura, sem a literatura, sem o compromisso em expressar-se bem, escrever bem, não há leitura, não há visão suficiente do universo e de si próprio. Maringá? Cidade maravilhosa onde nasceram meus filhos, meus netos, e a qual eu haverei de devotar sempre um grande amor. Tenho um grande apreço por Santa Fé, a cidade onde eu nasci. Tenho um apreço imenso por Maringá, a cidade que eu escolhi para viver. E Santa Fé? Sempre pequenina, afetuosa, carinhosa. Ali estão as marcas da minha infância. Ali está o cenário, a figura da primeira professora com a qual aprendi o beabá. Ali está a certeza dos primeiros passos que dei na vida. Santa Fé, eu até gostaria de aproveitar e colocar uma adaptação do Roberto Carlos. Ele fala tanto da terra onde ele nasceu, cachoeiro, cachoeira, etc. Ó Santa Fé, ó minha terra tão querida, não me esquecerei de ti. E ao longo terei orgulho em minha vida, mesmo que tenha sido num rancho local em que eu nasci. Curitiba? Grande capital do Paraná. Passei em Curitiba por meio da vida pública e tenho orgulho dessa cidade, que é um modelo, um exemplo para o Brasil. Só que tem uma coisa, eu não troco Curitiba ou melhor, eu não troco Maringá por Curitiba jamais. Aqui quero passar até o final dos meus dias e aqui espero para sempre ficar. Brasília? Brasília, tão distante, tão isolada. Eu não sei por que Brasília transformou-se num cenário de corrupção, de depravação. É preciso passar a limpo, Brasília. Você é tão bela e não merece essa marca de palco da deslealdade, da mentira, do povo traído em nome da nefasta corrupção. O Brasil? Nossa pátria tem as terras mais agricultáveis do mundo. Nós temos as maiores riquezas naturais. Brasil tão espoliado, tão sangrado. Sejas tu um dia, minha terra, o cenário onde possa se abrigar todos aqueles que aqui nasceram com uma vida digna e decente. O seminário? Valeu a pena. Colegas que saem revoltados do seminário. Devo toda a minha vida. Aquilo que eu conquistei, os caminhos por onde andei, a formação que eu pude alcançar. Devo de coração aqueles religiosos que vieram da Alemanha, a maior parte deles. Foram ex-combatentes nazistas, vários deles, mas que ensejaram
condições intelectuais, culturais, sociais e religiosas de encarar a vida de uma forma objetiva, serena e tranquila. Tá acabando, Jardim Alvorada. Amo o Jardim Alvorada. Deixei o Jardim Alvorada para aqui viver, mas lá continuo vivendo, no mesmo local onde eu residia. Meu filho Vinícius Tadeu, que com a esposa Aline, continuam lá como dentistas, como moradores, juntamente com os filhos deles, que são os meus netos. A biografia. A biografia foi uma surpresa realmente imensa. Como eu disse para você, eu não aguardava. Ficam marcas, ficam convicções, ficam pontos de vista. Pelos acertos, a minha alegria. Por aquilo que os leitores vão enxergar, que representaram momentos de incertezas. O meu pedido de desculpas, humildemente. Se não fiz muito, fiz aquilo que esteve ao meu alcance. E mesmo quando errei, eu fiz com a vontade imensa de acertar. Os filhos. Meu orgulho parte daquele princípio e aquela frase que tão bem define a família: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso de um lar. Todos nós podemos passar por crises. Eu também não fui uma exceção, mas sempre norteei minha bandeira. Vale a pena fazer qualquer sacrifício que seja para salvar, para garantir a família. E para fechar a última, e a Clarice? A Clarice, estamos exatamente nesta sala, onde ao lado dela passei os últimos anos de vida onde ela se encontrava. Aqui, neste exato local, foi a despedida dela. Nós nem sabíamos que ela estava com o glioblastoma, mas ela havia feito uma pesquisa e só muito mais tarde é que fui descobrir que ela sabia e conhecia todos os passos pelos quais ela haveria de passar pela terrível enfermidade que a levaria ao túmulo. A Clarice sempre teria assim uma afirmativa de coração aberto, minha grande companheira, minha grande amiga, a mãe dos meus filhos, a quem eu muito amei, que continuo amando e cultivando eternas saudades. Ou melhor, não digo eternas, porque um dia nós encontraremos uma outra vida na qual eu creio. Mas ela está presente nesta sala. Todos os quadros que aqui estão foram pintados por ela. Está presente nos filhos que nós dois tivemos. E dos momentos bons, as melhores recordações. Das crises, porque infelizmente elas também existem. Nós podemos ter a grande oportunidade de nos colocarmos mais fortes do que as crises e deixar para os nossos filhos e netos o legado de que podemos errar, mas que acima de tudo podemos nos levantar e juntos de mãos dadas é que nós caminhamos até o último momento da existência dela. Olha, professor, eu te agradeço aí, fechando esse nosso bate-papo, né, por ter dado essa oportunidade. Como eu já te disse várias vezes, vai ficar registrado aqui. É um presente que eu estou dando para o senhor, né? O Tadeu é uma pessoa reconhecidíssima em Maringá, no Paraná, no Brasil, agora com a divulgação da biografia, e esse vídeo faz parte disso também. Muita gente falando, né, amigos meus de Curitiba, fui aluno do Tadeu em 1980 e tantos, fui aluno do Tadeu. Então, assim, o título da biografia para mim seria Tadeu França, o professor de todos nós, que foi professor de todo mundo. Aí deixamos Tadeu França do povo, nada mais, porque ele também é do povo. Eu agradeço o senhor imensamente aí por ter dado essa oportunidade, por ter deixado a gente expor um pouco dessa vida pública. As pessoas vão acompanhar no livro os motivos por que a gente fez a biografia. Mas eu aprendi muito, né? Fiquei um ano aqui aprendendo, batalhando, lutando e tentando, é claro, deixar um legado para as pessoas para que pudessem conhecer mais a vida pública do professor Tadeu. Ele não comentou para vocês, mas tem uma parte da biografia que são textos inéditos, né? Uma coletânea de confissões que o Tadeu fez ao longo desse um ano aqui, lembranças das mais diversas, da parte política, da família, do dia a dia, do cotidiano. E também vai estar presente aí no livro, né? Um livrão com todo esse material.
Obrigado mais uma vez, professor, obrigado por ter dado essa oportunidade para a gente. Fica registrado em vídeo aí um pouco do nosso trabalho, um pouco da sua vida nesses últimos anos, com a certeza de que quem for ler o livro vai se emocionar com a sua história da forma como eu também me emocionei. Muito obrigado. Eu que o agradeço muito, Tiago. Eu sinto assim como alguém que furtou um ano da sua juventude, que foi um ano de conversas, de gravações, de análises conjuntas. E eu agradeço principalmente por você ter sido essa alavanca motivadora de um componente que eu não imaginava sequer que fosse surgir, com toda certeza. Então, você se empenhou de uma forma total para que estas recordações deste humilde homem público do passado pudessem se perpetuar pela história, por algumas gerações, porque o tempo vai diluindo tudo em sua marcha inexorável. Mas eu agradeço por essa oportunidade. Agradeço pelo esforço, pelo empenho com que você se dedicou, se debruçou a tornar estas memórias realidade. Mais do que tudo, não são recordações, lembranças apenas. São páginas de vida, são páginas de compromisso, são páginas de existência. Como nós conversamos no início, não quero uma biografia assim, nasceu tal ano, viveu tal ano, morreu tal ano. Queríamos trazer assim uma comunhão sincera com as pessoas que conheceram desde o início. Com 19 anos de idade eu já era professor do Colégio Cristo Rei. Fui até os 65 anos de idade. Hoje eu olho o passado e me permito dizer que tudo valeu a pena. Tudo foram páginas de vida, tudo foram lições de existência. E uma dessas grandes lições foi esta: quando eu não pretendia mais, você de certa forma me forçou no bom sentido a partilhar de momentos de vida que estão gravados e que levarei para sempre comigo onde quer que eu esteja. Mais uma vez, obrigado, professor, e você acompanhe no livro, né? Veja no livro toda essa história de vida e tem capítulos imperdíveis aí. Sugiro que você comece lendo o capítulo da história da Bia. Da Bia em diante, tudo caminha no livro e tudo vai ter sentido, né? Ficou um livro assim bacana porque não são capítulos de fato continuados, eles têm toda um entrelaçamento entre si. Então eu acho que vocês vão gostar e a gente se encontra aí muito em breve em outra oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado, professor. Já que você mencionou a Bia, eu devo apenas adiantar uma confissão. Eu tive milhares de alunos nessas décadas de magistério. Agora, nenhum aluno me deu tanto trabalho, marcou tanto, me colocou tanto em xeque, me desafiou tanto como a Bia. Valeu, pessoal. Até mais.